o bloco da Ucrânia já estaria definido, né? Que seria a OTAN. A OTAN, Estados Unidos. E os aliados da OTAN. Exatamente. E a Rússia? O que fortaleceria a economia da Rússia para ela ter longevidade? Muita gente pensa que a China poderia ajudar a Rússia e coisa e tal. Não existe essa possibilidade. Porque a China é dependente dos Estados Unidos hoje em dia. Em termos econômicos, se os Estados Unidos quiser quebrar a China, eles quebram a China. É lógico, isso também prejudicaria muito os Estados Unidos, né? Mas o fato é esse. A China não entrou até agora e não vai entrar do lado da Rússia exatamente por esse motivo. Eles dependem dos americanos, né? A China está naquela postura, ó, tô aqui, tô vendendo, tô preocupado com a minha economia. Ele não vai se posicionar, né? Só no último momento, numa terceira guerra mundial, que seria decisivo, né? Ah, com certeza. E isso é outra coisa que o pessoal fala, né? Por que o Putin não usa bomba atômica e não vai usar bomba atômica? Entre outros vários motivos, porque a China não admitiria esse tipo de coisa. Se o Putin usasse bomba atômica, aí a China ia se ver obrigada a entrar do outro lado. E aí acabou. O pouco de chance que a Rússia teria ali acaba nesse momento, né? Mas se por um lado a China não entra com a Rússia, também não entra com os Estados Unidos. Ou entraria? Não. Por conta da economia? Só, a China tem a pretensão de ultrapassar os Estados Unidos. Mas o pessoal lá não é burro. Eles sabem a situação atual da China. Eles sabem que a economia, nesse caso, americana e chinesa, são muito interligadas. É muito processo que tem dos dois lados, né? Então eles meio que estão neutros nessa história porque justamente eles não querem apoiar os Estados Unidos. Eles querem segurar a coisa, mas não tem chance deles apoiarem o russo no final das contas. E de certa forma também ele está vendo todo mundo perdendo força, né? Perdendo força econômica. E a China está parada ali se preservando, né? Não, pois é. A Rússia está se acabando nessa guerra, né? E a China está ali vendo a Rússia se transformar numa Coreia do Norte do leste, né? Coreia do Norte do oeste, né? Uma outra Coreia do Norte ali dependente da China. É o que vai acontecer no final das contas. É isso que eu ia te falar. É para tanto? No final das contas pode ser. Eu acredito que sim. A Rússia está se isolando totalmente. A economia da Rússia está diminuindo muito claramente. Tá. E aí eu vou te jogar a pergunta que é uma provocação em relação às declarações recentes do Putin contra a Europa, né? E aí tem na África de pano de fundo. Isso, exatamente. Porque a Rússia já tem uma boa influência ali na África, né? Principalmente através do Wagner Group, do grupo né? Wagner, exatamente. E agora, como é que fica aí essa jogada de carta do Putin contra a Europa? Esse é um grande dilema. A gente não sabe, uma grande incógnita isso daí, né? Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que a Europa ainda tem uma relação meio imperialista com a África ali. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A dúvida que eu tenho é se é melhor ter uma relação imperialista com a França ou com a Rússia. Eu acho que o pessoal da Europa está melhor com a Rússia, com a Europa, o pessoal da África está melhor com a França do que com a Rússia. Muito melhor, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, esse tipo de coisa certamente tem, né? Teve o golpe no Níger recentemente, que foi claramente patrocinado pela Rússia, e parece que teve uma tentativa no Congo, a coisa de 2 dias atrás, mas o do Congo não deu certo o golpe lá. Enfim, é isso que está acontecendo ali na África. Existe mesmo essa insatisfação da África, mas é aquele negócio. Eu concordo que existe um passado imperialista muito ruim ali da Europa na África, mas é o que eu digo, trocar isso pela Rússia é piorar a situação, não é melhorar as coisas, né? Mas tem um outro aspecto que eu acho que é interessante de ressaltar nisso daí, que recentemente, ali no Mali, né, o Mali é um dos países que é mais pró-Rússia ali da região, que já teve um golpe, o grupo Wagner ajuda o pessoal do Mali direto e coisa e tal. Recentemente houve 4 patrulhas do grupo Wagner que foram dizimadas pelo exército de Mali. Uma espécie de revolta do pessoal lá com o grupo Wagner. Eu não sei como é que tá isso, tá? Porque, assim, ninguém sabe direito quem é que tá mandando no grupo Wagner agora. O Prigozhin acabou. Quem é que tá controlando o grupo Wagner agora? Ninguém sabe. Supostamente, né?
Existe um nome lá de um cara lá que era um subordinado do Prigozhin que supostamente está controlando, mas, de novo, ninguém sabe. E é o exército russo, né? Porque antigamente era, mas como é que funcionava isso? Como eu disse, o Putin é amigo do Prigozhin. Então o Putin mandava no Prigozhin, o Prigozhin mandava no Grupo Wagner. Então não tinha essa ligação direta. Será que eles já estabeleceram essa ligação direta? Ou será que esse pessoal do exército lá do Mali, na verdade, é exatamente o exército russo por trás para destruir o Grupo Wagner ali na região? Cara, ninguém sabe o que está acontecendo ali. É uma caixa preta terrível, realmente. Eu fico com muita pena desses países ali da África, porque realmente sofreram anos e anos na mão dos franceses, dos ingleses e coisa e tal. E agora estão indo pro lado do russo, porra, do Putin. Cara, vão sofrer mais ainda, cara. Estão vendendo o futuro deles nessa história aí. Realmente muito triste isso. Isso aí que explica as bandeiras da Rússia lá? Isso aí é propaganda, né? Isso aí é propaganda. Nisso os russos são bons. Propaganda eles são. A prova disso é que aqui no Brasil tem um monte de Russete. Como é que você justifica isso? Os caras são bons em propaganda, não tenha dúvida. Não são tão bons quanto a gente imaginava que seriam. Tá? Aliás, isso é uma coisa que surpreendeu muita gente nessa guerra, que se acreditava que a capacidade russa de propaganda era muito maior do que é hoje. Se mostrou não tão boa quanto se imaginava, mas a verdade é essa, eles são bons em comunicação. A Rússia... Tem muita gente que acredita que a Rússia é invencível. Tem. Né? E aí quando tu pega a África ali, a África tem toda essa história, como você citou, França e Inglaterra, e aí o povo quer uma esperança, né? Pois é. E aí essa esperança viria pela Rússia. O problema da Rússia, se você olhar a história da Rússia, né? Realmente ela teve muitas conquistas e coisa e tal, mas teve derrotas também. A Rússia perdeu vergonhosamente a Primeira Guerra Mundial a ponto de que desabou completamente o governo e veio a Revolução Comunista, né? Então essa ideia de que a Rússia é invencível é só uma fábula mesmo do pessoal lá da Rússia, no final das contas. E isso também, mas por outro lado, é uma estratégia do Putin, né? Sim. Para ele buscar, já que ele está... Não, e ele... A OTAN, o Ocidente todo contra ele. Então ele vai buscar aonde tem brecha para ele exercer o poder. E o que ele faz com o poder na África? Primeiro, ele rouba riquezas de lá, porque né, tem muitas. E outra coisa que ele usa é para a questão de imigração. Né? Não sei se você viu recentemente, a ilha da Itália, lá de Lampedusa, foi invadida por líbios. Claramente o movimento do Putin, mandando esse pessoal para a Europa na expectativa de desestabilizar a Europa. Né? Essa é a estratégia dele. Mas não vai conseguir, não. Assim, realmente muita gente na Europa é contra imigrantes. Né? E o que eles não percebem, o que muita gente não percebe, é que essa imigração não é natural. Não é que o pessoal lá da Líbia entrou no barquinho e foi para Lampedusa, nossa, precisamos ir para Lampedusa. Não, aquilo ali foi claramente forçado. Foi realmente um movimento desenhado pelas forças russas na região para tentar desestabilizar a Europa. Não vão conseguir. Qual foi o volume de gente? A ilha de Lampedusa é uma ilha pequena, tem 6 mil habitantes normalmente. Foram, parece que, 27 mil refugiados. Um monte de barco, do nada. Né? Normalmente você até tinha algum barco outro de refugiado que chegava lá, mas era muito pouca coisa. De repente, chegaram 27 mil refugiados de uma vez só lá. E numa ilha pequena, que a ideia era justamente fazer a propaganda, né? Porque chega muita gente assim, causa um caos. Se chegar 27 mil pessoas no território da Itália, é ruim, mas não chama tanta atenção. Mas chegando 27 mil pessoas numa ilhazinha de 6 mil pessoas, aí né, fica um caos completo. Tá mais do que na cara que foi jogada política isso. E aí a crise migratória já fica latente. Né? E lembra, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, embora ela seja de direita, né, ela é de direita, ela é contra o Putin, ela é a favor da Ucrânia. Ela deixou claro isso e, aliás, ganhou a eleição em cima disso, falando que ia continuar o apoio à Ucrânia. Ela é de direita? É de direita. É natural ela ficar mais a favor da Ucrânia ou não? Sim, é isso que se espera. Mas você vê aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que gosta do Bolsonaro e acha que o Putin está certo. Eu não consigo entender esse pessoal, mas tem gente que pensa assim. Lá nos Estados Unidos, o Trump, que é mais à direita, o pessoal vê ele como favorável ao Putin.
é uma coisa que não faz sentido. Sim, sim, sim. Por isso que tu tá fazendo essa comparação, né? Exatamente, por isso que eu digo. Por exemplo, lá na França, a Marine Le Pen, ela quase tirou a presidência do Macron. Mas a Marine Le Pen, ela foi a favor da Ucrânia, mas ela tinha, no passado, ela tinha apoiado o Putin. E aí o pessoal usou isso na campanha, e isso fez ela perder a campanha lá na França pro Macron mais uma vez, né? Ou seja, no final das contas é o que eu falo. Eu, sinceramente, eu entendo o pessoal da esquerda apoiar o Putin. O Putin é de esquerda. O Putin é comunista. O que eu não entendo é o pessoal da direita apoiando o Putin. Isso aí não faz sentido nenhum. Sim, é. E muita gente vai apoiar a Ucrânia. Muita gente de esquerda aqui no Brasil vai apoiar a Ucrânia. Mas só a centro-esquerda. A extrema esquerda toda adora o Putin. É. O Lula, pô. O Lula é comunista. Adora o Putin. O pessoal esses países, esses partidos de extrema esquerda, tudo é favorável ao Putin. Quem não é favorável ao Putin é a centro-esquerda. A centro-esquerda fica ali mais sensata, né, nessa história.